Chegou a hora daquele vídeo pra gente trocar uma ideia a respeito da escalação, né? Tem surgido aí prováveis escalações para segunda-feira. Estarei lá no Allianz Parque, 8 da noite, para acompanhar Santos e Ceará, diante da lesão aí do Schmidt, diante também da impossibilidade de contar 100% do tempo com Barreal e Zé Rafael. O Santos foi escalado, pelo menos previamente, aí pelo querido professor Xavier, né? Professor Xavier eu conhecia aquele dos X-Men, agora é o professor do Santos aí. Pois bem, vamos conversar um pouquinho sobre essa escalação, sobre o que eu gosto e o que eu não gosto. Já adianto, tem coisas que eu gosto e tem outras que eu não gosto. E eu não tenho medo de falar, cara, porque no fim do dia, às vezes nossa opinião se prova equivocada quando a gente vai ver quando a bola rola, né? Outras vezes a nossa opinião se prova correta. Quer um exemplo? O jogo passado contra o Grêmio. Tinha surgido a possibilidade do Roleiser jogar pela direita e o Tassiano como camisa 10. Isso eu falei que era um absurdo completo, tanto que durou o quê? 20 minutos, 25 minutos, e logo depois disso o Kleber Xavier trocou e nessa estava certo. Mas, por exemplo, eu me lembro também de ter defendido o Luan Pérez na zaga e a gente viu o que deu. Embora continue defendendo, eu acho que ele precisa de uma certa sequência. Vamos ver o que vai acontecer, mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a escalação que o Ademir Quintino deu lá na página dos posts, né, na comunidade do canal dele. Vamos lá. Provável Santos para segunda-feira, treinou há pouco, via repórter e parceiro Pedro Larroca. Brazão no gol, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Rincon, Bontempo e Roleiser, Tassiano, Tiquinho e Soteldo. Vamos por partes, como diria Jack, né? Porque tem muitos enigmas aqui. Aderlan volta, o que confirma a minha tese de que ele foi tirado no jogo contra o Grêmio para preservá-lo fisicamente, afinal ele voltou de LCA e o Kleber não quer perdê-lo. Sabe que se começar a jogar toda a rodada, ele não vai aguentar e vai acabar se lesionando como aconteceu com o Neymar. Acho que faltou um cuidado naquela época da comissão técnica do Caixinha, da parte de fisiologia do Santos para segurar um pouquinho o Neymar, e a gente viu o que aconteceu. Acho que eles não querem cometer o mesmo erro com o Aderlan. Vejo o Aderlan como titular absoluto dessa posição, mas jogou o Luizão improvisado no jogo contra o Grêmio. Me imagino porque o Santos tinha jogado na quinta-feira e foi jogar contra o Grêmio no domingo. Então era pouco tempo de descanso. Vamos começar a ver como que vai ser esse manejamento de carga para o Aderlan, mas eu vejo que assim, aqui o Kleber Xavier passa um sinal de que vê o Aderlan como titular. A zaga ele mantém com o Zé Ivaldo e Luan Pérez. Um Zé Ivaldo que não jogou um futebol horroroso contra o Grêmio, mas não teve a sua melhor atuação. E o Luan Pérez, sim, esse foi um negócio assim, foi ridícula a atuação do Luan Pérez, que sempre foi bom zagueiro, mas estava muito tempo sem jogar, precisa de sequência. Eu espero que ele melhore. Ele vai ser cobrado para isso, porque ele tem um altíssimo salário para um zagueiro. Voltou a peso de ouro, mesmo sendo praticamente desprezado, principalmente pelo José Mourinho lá no Fenerbahçe, né? E voltou ao Santos, ainda na Série B, mas nunca conseguiu ter uma sequência de fato. Vamos ver se o Luan Pérez consegue voltar a ser pelo menos parte daquele jogador que a gente conheceu lá em 2019, 2020, né? Eu acho que tem tudo para isso, mas ele vai precisar de uma certa sequência e a gente também vai precisar de uma paciência aqui. Escobar na lateral esquerda, aliás, líder de duelos defensivos ganhos no Campeonato Brasileiro inteiro, tá? O Santos tem 2 jogadores no top 10 de duelos ganhos, disputas de bola. Escobar em primeiro e eu acho que na 7ª ou 8ª posição, pasmem, Guilherme. Aliás, um parênteses, hein? O Guilherme não daria, será não, que um bom lateral direito? O cara tem velocidade, o cara marca, o cara se dedica, ele é muito forte fisicamente, comprometido taticamente. Claro, teria que aprender ali a posicionamento, linha, sai, entra, fica. Isso o jogador aprende desde a base. Não seria fácil para ele, mas eu acho que ele reúne todas as características
de um bom lateral direito. É uma posição que o futebol brasileiro não tem. Não sei, fica a dica. Fica a dica aí, que foi o próprio Edu que falou comigo. Fica a dica aí, né? Enfim, quem sabe, ou de repente um ala direito, jogando com 3 zagueiros. Pô, o cara tá entre os 10 jogadores com mais duelos defensivos, duelos individuais ganhos ao longo do campeonato. Curioso, gol que é bom no Campeonato Brasileiro, nada. Então, talvez seja essa a questão aqui. Rincon e Bom Tempo, né? O Schmidt sai, então o que vai acontecer? O Rincon vai ser recuado aqui para jogar na posição do Schmidt e o Bom Tempo vai jogar de camisa 8, saindo um pouco mais. O que eu penso disso? Eu entendo, não tenho como cornetar isso aqui, porque é o que o Santos tem hoje, né? Eu tentaria uma coisa diferente aqui, tentaria. Seria mais ousado aqui? Seria, mas eu não estou acompanhando os treinos para dizer. Por que eu estou falando isso? Porque eu teria o Rincon sim de primeiro volante, acho que com a impossibilidade de o Zé Rafael jogar 90 minutos, obviamente, voltando a se condicionar fisicamente, não tem outro jogador para fazer essa função. O Pituca que eu defendi, que fizesse essa função lá atrás, hoje eu não defendo mais a escalação do Pituca em hipótese alguma, em lugar nenhum do campo, não é nem pela questão técnica, mas é pela questão mesmo de você ver um jogador que sucumbiu psicologicamente, que hoje corre da bola. Não se apresenta para jogar, que hoje joga com medo. E aí, assim, desculpa, não dá. Não tem condições. De repente, ou ele precisa de um bom tempo no banco, alguns meses, ou ele precisa sair do clube, ou ele precisa... Do jeito que tá, eu não daria chance para ele. Então a gente só dá para contar com o Rincon aqui nessa posição. Mas eu não teria o Bom Tempo nessa posição, tá? Eu teria aqui o Ian, que é um camisa 8 da base que eu gosto muito, que é camisa 8, diferente do Bom Tempo. O Bom Tempo foi muito bem como segundo volante, com o Caixinha, é verdade. Para mim, ao lado do Escobar, o jogador mais regular do Santos nesse ano de 2025. Uma pena que ele sofreu uma lesão recente. Mas eu gosto mais do Bom Tempo como meia ponta direita. Então eu tiraria o Tassiano do time, jogaria com o Ian junto com o Rincon, o Rolezer de camisa 10 e Bom Tempo na direita, Soteldo na esquerda. Essa seria a minha mudança aqui, teria o Ian nesse time. Não só o Ian, eu teria um outro menino da base, que é o David Washington no lugar do Tiquinho Soares, né? E aqui me faz pensar o seguinte: Tiquinho jogou muito mal contra o CRB, primeiro jogo do Kleber Xavier. Aí ele foi tirado entre o David Washington, que assim, perdeu algumas chances aí, possibilidades de fazer gol, é verdade, mas o ataque do Santos foi bem mais móvel com ele do que com o Tiquinho. Ele deu muito mais opções de facão, ele deu muito mais possibilidades de tabela, muito mais possibilidade de inclusive atrapalhar a defesa do rival do Grêmio ali com mais movimentação, uma característica muito diferente do Tiquinho. E aí o Tiquinho entra no segundo tempo e novamente entra muito mal também. Essa titularidade aqui do Tiquinho, claro, eu repito, não estou vendo os treinos, mas me parece nesse momento injustificável. Por que, Tiquinho? Por que o Tiquinho? Sabe? É a característica do jogo do Ceará, você acha que vai ser um jogo mais que o Ceará vai se segurar e você vai precisar de um atacante menos móvel, mais pivô, você vai resolver atacar o Ceará pela bola aérea, viu de repente que o Ceará tem uma certa dificuldade em defender a bola pelo alto, e o Tiquinho nesse aspecto vai melhor que o David. De repente o Kleber Xavier acha que quando o Santos jogar com times que o pressionem, que a linha adversária jogue alta, o David é mais interessante porque é mais rápido e faz o facão. Esse jogo o Santos deve pressionar lá em cima o tempo todo, pelo menos em teoria, e o Tiquinho poderia ser mais interessante. Pode ser, pode tudo isso ser, porque uma escalação ela nunca tem a ver só com uma preferência de um jogador ou outro, mas às vezes é questão tática, né? Eu acho, por exemplo, que a escalação do Luizão no jogo contra o Grêmio tem muito fato de ser um jogo fora de casa, de ser um jogo que ele queria uma proteção maior, azar, que não funcionou, é verdade. Embora o Brasão tenha feito poucas defesas, né? Na única grande chance do Grêmio, o Grêmio acabou fazendo o gol. Mas fato é que existe esse componente tático para você definir. Eu só posso imaginar que seja pelo componente tático, porque o Tiquinho hoje não merece voltar para titular do Santos diante das atuações dele.
E aí eu que tirei o Tassiano do time, né? Porque eu não vejo, gente. Tassiano é uma questão, tá? Eu vejo o Tassiano jogar em duas posições. Jogar melhor. E são duas posições que o Santos mal utiliza ele. O Tassiano ele tem jogado, ele começou o jogo contra o Grêmio de 10, depois ele caiu para ponta. Para mim ele não vai bem nem de meia ponta pela direita, nem de camisa 10. E são as duas posições que mais se aproveita o Tassiano. Para mim o Tassiano, ele deveria ser ou um 8, e aqui, por exemplo, Rodolfo, você vai meter o Ian num jogo desse, daria para meter o próprio Tassiano. Tassiano, eu lembro de um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, aquela estreia do Neymar, que ele entra no segundo tempo de 8 com caixinha. E ele joga muito bem. Muito bem. Foram 45 minutos, mas me deu uma ótima impressão dele jogando nessa posição de segundo volante. E qual que é a outra posição que eu escalaria o Tassiano a determinadas circunstâncias? Como 9. Ele dentro da área, ele sabe se virar, sabe fazer o pivô, tem mais movimentação e velocidade que o Tiquinho, mas também tem o faro do gol, posicionamento. Sabe fazer uma tabela, é um cara calmo dentro da área, muitas vezes finaliza com as duas pernas, finaliza de cabeça. É um centroavante interessante. Então aqui, nesse modelo que eu falei, de por exemplo, Rincon, Ian, Roleiser, bom tempo na direita, Soteldo na esquerda, você poderia, você entende que o Santos vai pressionar o Ceará lá em cima. Então você não quer contar com o David Washington, quer contar com um cara mais posicional, um cara mais forte, que faça pivô. Diante do momento do Tiquinho, minha escolha seria o Tassiano. Tiraria ele da ponta, colocaria o Bom Tempo ali, no lugar do Bom Tempo colocaria o Ian e deixaria ele lá na frente. É o que eu faria. Porque, gente, mais uma vez o Tassiano vai jogar de meia direita. Ele não jogou nenhum jogo bem assim no ano. Ele teve várias oportunidades. E vocês vejam, reparem, o jogo contra o Grêmio aconteceu uma coisa que vinha acontecendo na época do Caixinha. O Santos só jogou do lado esquerdo. Só jogou do lado esquerdo. E ainda mais agora, com o Soteldo, que é uma referência técnica, você precisa jogar do outro lado, porque se você ficar jogando só do lado do Soteldo, fica manjado. Pode reparar, no começo do jogo contra o Grêmio, o Santos estava criando muitas chances, com o Soteldo caindo mano a mano direto com o lateral. Quando eles perceberam, o Mano Menezes percebeu que o Santos só jogava pelo lado esquerdo, ele colocou um volante para cair ali, para dobrar em cima do Soteldo, e o Soteldo ficou muito limitado na partida. O Santos precisa de um lado direito forte. E o Santos, claro, eu acho que a entrada do Bom Tempo, mesmo como volante aqui nesse time, é diferente de você ter Rincon e Schmidt. O Bom Tempo gosta de cair por aquele lado, mesmo atuando como volante, ocupar os espaços. Pode ser que você tenha, em algum momento, um acréscimo de jogo por aquele lado direito. Mas com o Tassiano ali, não tem rolado na temporada inteira. Eu li que ele testou, inclusive, em algum momento o Barreal, mas o Barreal tá voltando de lesão agora, até uma preocupação. Também acho assim que não é a posição do Barreal. O Barreal é do outro lado. Para mim, o Barreal concorre com o Soteldo e com o Guilherme, lá do outro lado. É a melhor posição dele. Foi ali que ele fez o gol contra o Vasco, por exemplo, na estreia. Embora a gente precise reconhecer que o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Santos venceu, ele jogou do lado direito, combinando jogadas ali com um Bom Tempo, e ele foi muito bem. Ele faz o gol, que é uma puta jogada na ponta direita, ele toca pro Bom Tempo entra na área, toca para trás, ele vem para completar, né? Ele jogou muito bem aquele dia. Então, mas não é a posição dele. Quando você olha para a carreira dele, as melhores atuações do Barreal é jogando do outro lado. Ou às vezes até como meia, esquerda, etc e tal. Então, é um jogador bastante versátil, mas não seria a minha opção também por esse lado. Para mim, o dono dessa posição da meia direita no Santos seria o Bom Tempo. E ele tá tendo que sacrificar o Bom Tempo colocando o Bom Tempo de volante aqui. Que ele acaba se virando muito bem, porque ele é muito bom jogador. Mas não é a dele, eu acho, a principal dele. Isso aqui pode mudar depois de uma volta do Zé Rafael. Acho que vai se desenhar o meio-campo com Schmidt, Zé Rafael e Roleiser, tá? Ou o Neymar. E aí, assim, o Roleiser vai sobrar, vai acabar tendo que jogar na meia direita, onde ele não foi bem também a temporada inteira. Mas o meu time ideal teria Zé Rafael de primeiro, teria... Putz, é difícil, né? Porque você vai abrir mão do Roleiser, vou falar que eu coloco o Roleiser no banco.
Bom, vamos pensar nisso depois. É um problema que é mais pro Kleber Xavier lá na frente, quando o Santos contar com todo mundo, inclusive com o Neymar. Vamos esperar, porque sabe-se lá também quando o Neymar volta, quais serão as condições. Mas fato é que vai assim, hoje o principal jogador do Santos hoje joga bem só na posição que é justamente do Neymar. Caberia o Neymar entrar, em vez de um camisa 10, como um falso 9 lá na frente, diante do fato de que você teria que abrir o Rolézer para a direita e o Soteldo na esquerda, e já o Neymar não marca com ninguém, esses três caras não marcar ninguém, você ficaria muito vulnerável. Seria melhor você colocar o Neymar de um falso 9? Bom, isso o Kleber Xavier vai ter que definir mais para frente, porque eu temo que mate o Rolézer a entrada do Neymar no time, né? Repito, o Rolézer todas as vezes que jogou pelo lado direito no ano não jogou bem, pelo menos no Santos. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Uma coisa que está clara na escalação é que dessa vez o Rolézer foi escalado como meia e não como meia direita, pelo menos enquanto o Neymar não volta. E agora são essas as pontuações que eu faço. Soteldo incontestável. O Zé Ivaldo tem que jogar, não tem outro jogador. O Aderlan também acho que tem que jogar. Brasão incontestável. Luan Pérez eu entendo a sequência. Escobar incontestável. Rincon hoje não tem outro. Bom Tempo, assim, pelo ano que ele tá fazendo jogando por ali, eu entendo super. O Rolézer incontestável. Agora, Tassiano, Tiquinho, principalmente esses dois, Tassiano e Tiquinho, eu não gosto muito deles nessas respectivas posições. Mas a gente vai ver. Na segunda-feira estarei lá no Allianz para acompanhar esse jogo que é jogo de vida ou morte para o Santos. Se o Santos perder esse jogo, uma crise gigantesca vem por aí. Vamos aguardar. Mas é isso. Você gostou das minhas opiniões? Não gostou? Discorda? Comente aí. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal. É muito importante a sua presença aqui. Ative o sininho para não perder. Também é muito importante porque assim o YouTube sempre te avisa, te manda um recadinho aí no seu celular de que tem vídeo novo. Mesmo que você queira assistir depois, você já seleciona por lá assistir mais tarde. E hypa esse vídeo se você gostou. Também faz com que o YouTube recomende canais menores para outros tipos de público. Então é uma possibilidade de crescimento aqui dentro que faz tão bem para o nosso trabalho, tá bom? Grande abraço, a gente vai se falando. Qualquer novidade aí eu volto amanhã. E até o próximo vídeo.